A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador desse canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por ser um ministério independente, sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se inscreva nesse canal, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu like, ative o sininho para receber mais notificações, diga de onde está nos acompanhando. Plante a sua semente de fé através do número da conta ou da chave Pix. Geralmente as pessoas que fazem isso, aparece o nome da pessoa. Nós pegamos o nome dessa pessoa e colocamos no caderno de oração. Vamos para a mensagem de hoje. David Poichot, o milagre dos pães e peixes dos dias atuais. A fé morta não pode atrair nem fazer que se experimente a quarta dimensão de Deus. Nós vemos isso acontecendo na vida de Marta. Por mais que a quarta dimensão se revele diante de algumas pessoas, elas não se dão conta disso. A obediência requer uma decisão. Mas, se uma pessoa não confia na outra, não lhe pode obedecer. A reação de Marta mostra justamente isto. Você vê isso em João capítulo 11. Na cena que se vê, nós vemos Jesus, que estava diante do túmulo de Lázaro. Nós vemos Jesus com um diálogo. E nós vemos a falta de comunicação da parte de Marta. Jesus está dizendo: tirem a pedra, ordenou Jesus. João capítulo 11, versículos 39. Apesar da incredulidade de Marta, Jesus insiste na linguagem da fé e trata de atrair o mundo da quarta dimensão. Ainda assim, a reação de Marta não muda. Aqui está uma amostra da típica desobediência. E mais, pode-se dizer que se tratava de uma rebeldia. Jesus se viu surpreendido pela falta de fé de duas discípulas, como Marta e Maria. Ainda quando Jesus lhes pediu que removessem a pedra para que ele pudesse ressuscitar Lázaro, Maria e Marta não obedeceram. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Nesse caso, porém, Jesus estava tratando de ensinar a Marta. Tão somente com a remoção da pedra, o milagre iria acontecer e a quarta dimensão de Deus iria se manifestar em sua plenitude. Marta estava repelindo o coração de Jesus, que lhe estava oferecendo a maior felicidade de sua vida. Muitos judeus estavam reunidos naquele lugar e Jesus repreendeu a falta de fé que Marta demonstrava. Não lhes falei que se você cresce, veria a glória de Deus? João capítulo 11, versículos 40. Felizmente, a reação de Jesus produziu uma mudança de atitude. Eles se arrependeram de não terem crido nas palavras de Jesus e decidiram crer. Da mesma forma, se você é uma pessoa incrédula e desobediente, mas que, assim que ouve a palavra de Deus, decide crer nele, Deus o aceita. Geralmente a pedra da tumba é grande, para evitar que os animais selvagens entrem e danifiquem o cadáver. Pela fé, as duas irmãs decidiram tentar remover a pedra. Agiram como evidência de uma obediência completa. A fé sem as obras é morta. Se você diz que crê, deve mostrar uma obra que evidencie essa fé. Jesus não remove a pedra, tampouco o fazem os vizinhos. Ninguém pode evidenciar a fé que outra pessoa tem de demonstrar. Cada um deve agir por si mesmo, evidenciando a sua fé. Jesus opera o milagre quando obedecemos, ou seja, quando removemos a pedra pela fé. Se orarmos, Senhor nos salva, devemos buscar uma igreja. Se pedirmos prosperidade, Senhor, dá-me a bênção da prosperidade, devemos dar o dízimo. Se rogarmos por saúde, Senhor, cura-me, devemos servir e orar a Deus. Temos de cumprir nosso dever. Se apenas pedirmos e nada fizermos, Deus não nos responderá.
A obra evidencia a fé e Deus responde às nossas orações por essa evidência. O Senhor quer ver a nossa fé. Uma fé invisível não é fé. Em diversos textos, as Escrituras dizem que o Senhor, vendo a fé, ordenava: seja feito segundo a sua fé. O Senhor pode ver a nossa fé. E uma fé genuína é visível. Ao contrário, uma fé invisível não é genuína. A terra deixa de ser terra quando fica submersa nas águas do mar. A terra é terra quando permanece acima do nível do mar. Uma fé invisível não é fé. A fé genuína é aquela que se vê. Jesus estava pedindo a Marta e a Maria que demonstrassem por sua obra a fé que elas diziam que tinha. Remover a pedra implica demonstrar a fé mediante a obediência. As duas irmãs conseguiram remover a pedra com todas as suas forças. Ao se abrir a porta do túmulo, um odor horrível atingiu o lugar. Nesse instante, diante da pedra, o Senhor ordenou: Lázaro, venha para fora. Todos observaram a cena com certa ansiedade. Marta e Maria também estavam ansiosas. Todos os olhares estavam voltados para a porta do túmulo. De repente, viu-se um vulto branco, mas em pouco tempo todos se deram conta de que era Lázaro, envolvido em faixas, com o rosto envolto num sudário. Jesus Cristo é o mesmo antes e depois da morte de Lázaro, o mesmo ontem, hoje e sempre. O milagre de Deus havia acontecido. Da mesma forma, o milagre ocorre hoje para todos os que creem e obedecem a Deus. Quero contar para vocês uma história real, algo que aconteceu e que realmente mudou a vida de muitas pessoas. O milagre dos 5 pães e 2 peixes em versão moderna. Lembro-me de ter lido há muito tempo uma história real muito divertida intitulada Alô, Deus. Trata-se da história de uma família de imigrantes italianos nos Estados Unidos. O filho escreveu falando a respeito dos milagres que aconteciam em sua família de uma forma poderosa, algo que eles experimentaram. O chefe da família era empregado de uma empresa ferroviária e, em consequência disso, a condição financeira era bastante limitada. Além disso, eram 7 na família, o que tornava a situação ainda mais complicada. Os italianos costumavam comer bastante macarrão. Certo dia, a esposa notou que o macarrão restava pouco, muito pouco macarrão mesmo. Ironicamente, aconteceu algo inesperado. O esposo convidou 4 amigos para virem para sua casa e disse: Querida, você não imagina quanto trabalhamos hoje e estamos com muita fome. Eu trouxe um amigo para jantar, por isso, prepare bastante macarrão. Que tragédia! Não havia macarrão para mais de uma pessoa. E caso não fosse preparada uma boa refeição, era óbvio que o esposo, que tinha um gênio forte, perderia a paciência. Embora o marido não fosse um cristão, felizmente a mulher era uma cristã dedicada, cheia do Espírito Santo. Ao ouvir essas palavras, ela correu até o quarto e saiu segurando a Bíblia. Colocou a Bíblia sobre a cabeça e em cima da Bíblia um pouco de macarrão que restava. Então, começou a orar. Senhor, eu te apresento todo o macarrão que temos em casa. Só dá para uma pessoa e meu marido acaba de trazer 4 amigos. O que temos ainda não é suficiente para toda a minha família e os amigos do meu marido. No entanto, eu creio que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Tenho obedecido, dado o dízimo e ido à igreja durante toda a minha vida. Por acaso não estás comigo quando passo por dificuldades? Senhor, oro a ti com a minha Bíblia e o macarrão em cima da minha cabeça. Senhor, faz um milagre. Assim que a mulher terminou de orar, colocou todo o macarrão numa panela com água fervendo, enquanto seu filho observava com atenção, com os olhos bem abertos, sem, contudo, poder ver o macarrão no fundo da panela.
Pouco tempo depois, a mulher preparou a mesa, colocando nela 11 pratos. Enquanto isso, cantava louvores. Eram 7 membros da família e mais 4 amigos que esperavam pela comida. Assim que colocou pratos grandes sobre a mesa, a mulher passou a servir um por um. Nesse instante, seu filho, que estava observando, ficou perplexo, porque algo incrível estava acontecendo diante de seus olhos. Sua mãe servia a macarronada, um por um, mas a comida não acabava. Finalmente, os 11 presentes começaram a se fartar de tanto comer. Não bastasse isso, sobrou tanto que tiveram de comer no dia seguinte pela manhã. O filho, que a tudo presenciou, escreveu um livro intitulado Alô Deus, no qual conta que, depois de ver tudo isto, a fé sincera de sua mãe mudou o rumo de sua vida e pôde desenvolver uma grande fé. Isso não aconteceu há 2000 anos. Trata-se da história dos 5 pães e 2 peixes em versão moderna. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Dizer que os milagres são do Antigo Testamento e que não acontecem na época moderna é ter uma falsa fé. Deus opera milagres no dia de hoje, tal como aconteceu no tempo do Antigo Testamento e no Novo Testamento. Basta tão somente crermos de todo o coração e obedecermos. Compreenda que a glória de Deus manifesta-se ainda hoje, se realmente você crer, obedecer e não fingir crer e obedecer. A fé abre a maravilhosa graça divina à nossa disposição. Uma parte de uma poesia do famoso poeta Song Kang-chung diz: "Você, ancião, que está carregado, me dê suas cargas. Sou jovem e por acaso uma pedra pode pesar para mim? Dizem que envelhecer é triste e você tem de carregar esse peso, andar carregado? Como você notou, essa poesia descreve o sentimento de um jovem a respeito de um ancião que leva cargas em suas costas e que, por isso, ele se oferece para ajudar o ancião a prosseguir leve e tranquilo. Jesus Cristo nos diz algo semelhante. Ao ver as cargas que os homens carregam sobre si, Jesus nos faz um convite para a fé que abre a maravilhosa graça divina. Diz ele: "Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve." Mateus capítulo 11, versículos 28 ao 30. Havia um famoso líder religioso que praticava o asceticismo. Com pouco tempo de casado, ele deixou sua esposa e os filhos para se disciplinar espiritualmente. Não recebia visitas nem dos próprios pais, porque, segundo ele, isso seria uma perturbação para a disciplina. Evitou o contato com as pessoas durante 10 anos, 8 dos quais dormiu sentado. Durante 16 anos, só se alimentou com pó de arroz e folhas de pinheiro. Apesar de todo o seu tremendo esforço, escreveu uma poesia antes de morrer. Uma pequena parte da poesia diz: "O pecado que prolifera nos céus é mais alto que o monte." Por se tratar de um homem que se havia disciplinado durante toda a vida, ele não teria mais de se dizer pecador e de se considerar seus pecados mais altos que os montes. Por mais que se discipline, o homem não pode solucionar a aflição da vida por si mesmo. Entretanto, o Senhor veio para resgatar e levar sobre ele as nossas aflições. Você sente que seus fardos são pesados, que as aflições do mundo são pesadas, que o ataque do diabo é pesado, que o sofrimento da doença é pesado, que a vida diária é pesada, que o viver é pesado, que a morte é pesada? Não carregue esses fardos. Creia somente, obedeça-me e siga-me, diz Jesus Cristo, porque assim você poderia viver em paz. Esse, meus amados e queridos irmãos, não é um convite extraordinário para nós? João Calvino disse:
Fé é fechar os olhos, inclinar os ouvidos e seguir Deus sem reservas. Deus quer uma obediência completa. Não precisamos vacilar olhando as circunstâncias e sim, fechar os olhos, inclinar os ouvidos e seguir a palavra de Deus. Não importa se você está no limite extremo. Se Deus diz para você ir, siga em frente. Quando eu estava ministrando em Seondaemun, havia na Força Aérea Americana um militar chamado Nickerson. Ele trabalhava muito na igreja. Certo dia, sendo copiloto, disse ao piloto: se Jesus aparecesse e me dissesse para andar no céu, eu abriria a porta e sairia imediatamente do avião. Como era de se esperar, sem compreender a mensagem, o piloto entrou em contato com a base e passou imediatamente. No dia do julgamento, Nickerson esclareceu sua atitude. Creio em Jesus Cristo, e que eu quis dizer naquele dia é que, tal como Pedro andou sobre as águas, eu estava disposto a abrir a porta e andar sobre o ar, se Jesus me mandasse fazer isso. Contudo, Jesus não apareceu e não tive necessidade de andar pelo ar. Essa declaração fez com que ele fosse libertado sem problemas. Nós também devemos ter esse tipo de fé. A fé consiste em fechar os olhos e obedecer para a ordem divina, ou seja, avançar. Quando o Senhor diz para avançarmos, parar quando o Senhor diz para pararmos, e mudar de direção quando o Senhor diz para mudarmos de rumo. Fé é a ordem e obediência. A importância da obediência em nossa vida é fundamental. MacDonald disse: a obediência é a chave que abre todas as portas. A fé e a obediência, assim como as obras, são elementos fundamentais, digamos, que são dignos de qualquer evidência. Jim Whittaker, que conquistou o Everest, tem uma história muito especial. Os alpinistas americanos que treinavam para escalar o monte se reuniram no Nepal. Os guias nepalenses disseram: se querem subir até o cume, devem confiar em nós e nos seguir. No mesmo instante, os alpinistas riram dos guias e disseram: que ignorantes! Não percebem que estão diante de alpinistas profissionais? Querem mesmo que confiamos e os sigamos? Que absurdo! E não os seguiram. Com Jim Whittaker, porém, foi diferente. Ele disse: quero chegar ao cume. Vou seguir os seus conselhos. Jim Whittaker foi o único que conseguiu subir até o topo do Everest. Todos os seus colegas viram-se obrigados a desistir no meio do caminho. Em razão disso, de acordo com sua história, ele foi o primeiro americano a conquistar o Everest. A humildade fez com que aquele homem se assentasse no cume da glória. A humildade impeliu-o a crer nos guias e segui-los. Por outro lado, os arrogantes ficaram na metade do caminho, porque confiaram em si mesmos, não em seus guias. Crer no Senhor implica ter um coração humilde. Quem tem um espírito arrogante não pode crer no Senhor sem reservas e se afirmar no que a palavra diz e faz críticas, julgando e duvidando das coisas do Senhor. O humilde, no entanto, não confia em seus pensamentos e julgamentos, e sim no Senhor e o segue até o final. Se para conquistar o Everest é necessário seguir humildemente um guia, quanto mais é preciso confiar no Senhor se quisermos subir ao cume do Everest da vida. O Senhor disse: você pode viver de maneira fácil e tranquila. Se vive com as próprias forças, você mesmo terá de levar suas cargas. Se sente fadiga e cansaço, é porque você mesmo está tentando levar as suas cargas e está cansado. Se, no entanto, você obedecer, confiar e me entregar as suas cargas, eu as levarei, farei o seu trabalho e você apenas descansará no meu regaço, sobre meu ombro. Siga-me apenas, o jugo não está sobre o seu pescoço, e sim sobre o meu. Eu estou levando os seus fardos, estou fazendo o seu trabalho. Viva a vida de maneira livre, viva pela graça.
Existem dois tipos de pessoas no mundo: os que vivem pelas próprias forças e os que vivem pela graça de Deus. Os que vivem pelas próprias forças não creem nem confiam no Senhor. Porém, os que creem, confiam e entregam todos os seus fardos ao Senhor são os que o seguem. Tudo depende daquele em que você confia no mundo. Há os que vivem fatigados e cansados e outros que vivem descansados e tranquilos debaixo da graça divina. Meu desejo é que você experimente a graça de Deus, mediante a fé e a obediência, e viva debaixo da graça divina em nome de Jesus Cristo. Se você e eu tivéssemos estado no lugar da viúva de Serepta ou no lugar de Naamã, o capitão do exército sírio, certamente não teríamos ficado tão satisfeitos diante da aparente vaidade de Elias e Eliseu. Como na história da viúva, cujo plano era sentar e comer junto com seu filho e depois se deixar morrer, o profeta pede que lhes dê de comer, e ela o faz. E como no exemplo de Naamã, que viera de tão longe com o seu exército para que o profeta de Deus o atendesse, o que não aconteceu. Observamos algo em comum nessa história. No Novo Testamento, a reação de Jesus para com a mulher Ciro-fenícia, a quem ele comparou como um cão, é também estranha, porque não coincide com a imagem de Jesus, que não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio que fumega. Isaías capítulo 42 e o versículo 43. Além disso, os protagonistas desta história são todos estrangeiros. A Bíblia os apresenta como modelos de fé a ser seguidos, apesar de sua nacionalidade. A razão de eles terem se tornado heróis na fé é que não se deixaram mover por seus sentimentos e emoções, características da terceira dimensão. Eles obedecem. Nesse sentido, o outro nome da fé é obediência. Alguém que diz que tem fé e não obedece tem uma fé morta. A fé genuína é demonstrada mediante a obediência. Que Deus abençoe a todos vocês. Vamos continuar falando a respeito do poder da fé em outras ministrações, em nome de Jesus. Pessoal, deixe-me agradecer a companhia de todos vocês. Tem sido muito importante compartilhar essas mensagens. Tenho aprendido bastante também. Que Deus abençoe vocês ricamente. Obrigado a todos os colaboradores, ofertantes e dizimistas do canal Boas Novas. Abençoando o canal Boas Novas, você está abençoando a obra missionária da Igreja Boas Novas em Guarabira, na Paraíba. Dê uma olhada se você está inscrito no canal, dê o seu like para fortalecer o canal. É muito importante porque o YouTube entende que você gostou do vídeo e recomenda para outras pessoas. Ative o sininho, porque nós vamos estar trazendo toda uma série de mensagens do Dr. Paul Winchell. Que Deus abençoe vocês ricamente. Todos os dias nós oramos por todos vocês que passam por esse canal. Sucesso na sua caminhada.